dia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é final de semana, sábado. Olha só que dia maravilhoso para você ouvir a palavra de Deus, escutar a voz do Senhor Jesus. Hoje quero ler com você o salmo abençoado, forte, tremendo, mais um salmo de Davi. E eu quero que você possa dar um like nesse vídeo, que vale a pena escutar esta oração e essa meditação da palavra de Deus. Eu quero fazer essa oração com você também, logo após do Salmo 105, louvor pela direção de Deus. Hoje é o Salmo de número 105, segundo alguns historiadores, como Spurgeon, foi escrito pelo rei Davi. Outros dizem que o autor é desconhecido. Então eu quero ficar com Spurgeon hoje, que é um grande evangelista, um grande missionário de Deus, da Europa e do mundo inteiro. E ele realmente concordou dizendo que foi Davi. Então quero concordar com Spurgeon. E eu quero ler com você hoje o Salmo de número 105. Me acompanhe, você que chegou agora, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse humilde canal, apenas peço humildemente que você se inscreva e dê um like no vídeo, e assim você também poderá compartilhar também esses vídeos para outras pessoas para serem abençoadas. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Como é maravilhoso começar a semana, ou o final de semana no caso, na presença de Deus. Quem sabe para você já é a tarde, né? Ou a noite, não importa o momento ou a hora, importa que você possa meditar na palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras dentre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegrem-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra, ele se lembra da aliança eterna, da palavra que empenhou com milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento e Isaque. Versículo 10, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã como vossa herança. Quando era poucos homens em número, sim, muito poucos peregrinos nela, e quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo, versículo 15, que é conhecido: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Aleluia. Trouxe a fome sobre a terra e acabou com todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, olha que versículo tremendo aqui agora. Mandou perante eles um homem chamado José, um varão que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com correntes e foi aprisionado com ferro, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra, e a palavra do Senhor confirmou o que dissera. Versículo 20, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sustentar, para sujeitar os seus príncipes, no caso, e a sua vontade, instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E aumentou seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos, que era o Egito. Versículo 25, mudou o coração deles para que se aborrecessem, e o seu povo para que maltratasse, para que tratasse astutamente os seus servos. Enviou a Moisés e Arão, depois de muito tempo para frente, seus servos, a quem escolhera,
Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã, mandou trevas e a terra escureceu. No caso, que foi tudo no Egito, né? Escureceu. Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou seus peixes. Versículo 30. A sua terra produziu rãs em abundância. Até nos quartos dos reis entraram rãs. Falou eles e vieram enxame de mosca, piolhos em todo o seu termo, em toda a sua terra. Versículo 32, transformou suas chuvas em saraivas e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas, suas figueiras e quebrou as árvores dos seus termos. Falou e vieram gafanhoto, pulgão, em 100 números. Versículo 35, comeram toda a erva da sua terra, devoraram o fruto do seu campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Tirou para fora como prata e ouro, entre as suas tribos não houve um só fraco. 38. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles, estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Versículo 40. Oraram, e ele fez vinho cor de noz e os fartou de pão do céu. Aleluia, Jesus. Abriu a rocha e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Aleluia. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos como regozijo. Deu-lhe as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos. E o último versículo, 45, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor por esses versículos da Bíblia. Um salmo longo, mas de extrema importância para nossas vidas. Pena que eu não vou poder explicar todos, é claro, porque o que importa aqui é você entender a compreensão do texto da Bíblia, do Salmo 105. Está falando da história de Israel, o como Deus tratou seu povo desde Abraão até Moisés. Desde um povo que era desconhecido a um povo que se tornou poderoso no Egito. Um povo que teve até um governador entre eles e um grande profeta que o liderou. Davi, segundo Spurgeon escreveu esse salmo, ele fala sobre louvar a Deus, mais uma vez, fazer conhecidas suas obras entre os povos, louvar o seu nome. Davi, ele amava louvar a Deus, e o desejo de Davi é que as nações conhecessem ao Deus de Israel, conhecessem ao Deus dos seus patriarcas, dos seus descendentes, dos seus pais. E ele fala na sua palavra para que a gente buscasse a Deus. Versículo 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Os salmos da Bíblia é para que você busque a Deus, adore a Deus e sinta mais Deus perto de você. Compreender os hinos, os salmos, os louvores de Deus te levam mais perto dele. Por isso que Davi fala, buscai ao Senhor na sua força. E ele começa agora a adorar a Deus e mostrar o seu poder. Versículo 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios, do seu juízo, da sua boca. Aí ele começa a falar agora de Abraão. Versículo 6. Vós, semente de Abraão, seu servo, e Jacó, os seus escolhidos, ele, o Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor nosso Deus, o versículo 7. E os seus juízos estão sobre toda a terra. Ou seja, ele começa a lembrar do poder e da glória de Deus. Eu vou pular aqui o versículo de número 15, que é conhecido. Ó. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, porque está falando de Abraão. Porque os povos, Abraão ele lutou, sabia disso que Abraão lutou quando seu sobrinho ficou preso ali por causa da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele levou alguns homens, se não me engano, mais de 300 homens com ele, ou 200, muitos homens ali, centenas dele. Eu não lembro agora a quantidade, mas foram muitos, mais de 100, que Abraão escolheu para
resgatar o seu sobrinho Ló, que foi prisioneiro, se tornou preso ali para aquela terra pagã. E Deus fala: não maltratei os seus ungidos, nem toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Ninguém conseguiu maltratar Abraão. Até mesmo quando o rei do Egito tentou olhar para sua esposa Sara, para tocar nela, Deus visitou o rei na sua câmara, no seu quarto, falou: não toca nessa mulher, porque ela é uma mulher casada e comprometida. Porque Deus defendeu Abraão até diante de reis. Aí quando você olha para a história de José, ele fala agora: ele mandou perante ele um homem, um varão chamado José, que foi vendido no Egito, ao qual se transformou no governador, do versículo 17 ao 21, e fez dele o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Nessa minha tradução fala fazenda, mas era toda a terra do Egito. Deus, ele completa a sua obra na perfeição. Deus realiza a sua obra na plenitude, na perfeição. Quero te dizer que quando a Bíblia fala: não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, está falando de um escolhido de Deus, como Abraão e agora José. Porque colocaram José na cadeia, mas ali na cadeia Deus levantou José, porque ele era um profeta, ele era um ungido de Deus, um escolhido de Deus, um ungido, um profeta que tem a unção de Deus. Ninguém consegue maltratá-lo totalmente, irmão. José foi sim maltratado durante o tempo, mas Deus o tirou dele de lá. Você pode ter sofrido durante um pouco de tempo. Temos que entender esse versículo aqui. Quando a Bíblia fala: não maltrateis, não está querendo dizer que você não vai sofrer, que você não vai passar por algo, porque o profeta Jeremias foi lançado num poço de lama. Ele foi ferido, mas não maltratado a vida toda. É isso que fala isso. Não toquei nos meus ungidos, não quer dizer que você não vai passar por uma perseguição, por uma luta, não. Davi passou, ele era ungido, sim ou não? Era o próprio rei que escreveu o salmo. Se Davi fala que não toqueis nos meus ungidos, ele foi um rei, e Saul quase o matou, quase o maltratou, quase morreu pela mão de Saul. Davi escorreu o risco de vida, mas ele sobreviveu. A Bíblia está falando que ninguém vai poder tirar a tua vida. Alguém pode até te ferir, te machucar com palavras ou até mesmo no teu corpo. Mas a Bíblia fala que ninguém poderá tirar a tua vida. É isso que fala o Salmo, meu irmão. Quando a Bíblia fala: não toquei nos meus ungidos, está falando que ninguém vai tirar a sua alma, ninguém vai te maltratar a vida toda. Porque Deus protegeu José e protegeu Davi. E agora ele fala de Moisés, no versículo de número 26, enviou a Moisés e Arão, seus servos, a quem escolhera, para que lhe mostrarem sobre ele os seus sinais e prodígios na terra do Egito, na terra de Cã. A qual no versículo 29, converteu as águas em sangue e matou seus peixes. Versículo 32, transformou suas chuvas em saraiva de fogo abrasador. Depois fala sobre e outros sinais mais. Por quê? Porque Deus escolheu os seus servos, os seus profetas. 39, estendeu uma nuvem para proteger e um fogo para iluminar durante a noite. E oraram, e ele fez vir cor de nós, e fartou, e eles comeram, e veio pão do céu. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que há um Deus que fez tudo isso, desde Abraão, um peregrino, um homem solitário, e multiplicou. Ele nem poderia gerar um filho, ele gerou, mesmo sendo estéril, velho, com 100 anos. Depois vem a história de Jacó, viveu sozinho também no deserto, e ele sonhou e viu um anjo falando com ele, Deus falando com ele em Peniel. Quero te dizer que esses homens, todos eles, tiveram lutas e batalhas, como José, que ficou preso, como Moisés ficou 40 anos no deserto, como pastor solitário, sozinho. Deus levantou e fez um libertador, irmão. Olha para a Bíblia, olha a demonstração do milagre, do poder de Deus. Esse é o Deus que você serve. Por isso que fala no último versículo: louvai a Deus pelos seus preceitos e observai as suas leis. Observa tudo que aconteceu aqui, uma demonstração do poder de Deus, e Ele vai fazer isso na sua vida também. Eu quero convidar você para orar comigo agora. Vamos falar com Deus em oração. Amém? Glória a Deus. Fale com Deus nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dobro meu joelho, Senhor, juntamente com meus irmãos, com a tua igreja no mundo inteiro, com o teu povo, Pai, que está aí, Pai, espalhada nesse mundo. São famílias, lares, que clamam a Ti, que oram a Ti, Senhor. E eu te peço humildemente, Pai, assim como o Senhor protegeu Davi, o seu ungido, protegeu o seu profeta Abraão na terra, protegeu José, Moisés, o seu profeta, Pai,
E ninguém conseguiu tocar nos seus ungidos, nos seus profetas, porque o Senhor protege o seu povo. Deus, tu fez José, Pai, um governador sendo um escravo, Pai. Tu fez de Abraão um peregrino, pai de nações. Tu fez de Moisés um príncipe entre o povo do Egito. Meu Deus, homens que não tinham valor nenhum na sociedade, que eram homens simples e pequenos. E o Senhor destacou e fez dele profetas e ungidos como o rei, como Davi, a qual o Senhor escolheu para escrever esse salmo maravilhoso. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, Pai, pelo teu favor em cada um de nós, nas nossas vidas. Eu te peço a tua bênção agora na vida de cada irmã que está orando comigo. Que teu Espírito Santo entre em cada coração, derrame a sua bênção. E assim como o Senhor abençoou o teu povo, abençoe cada irmão nesse final de semana, Pai, nesse sábado. Que a bênção de Deus, que o milagre de Deus, que o milagre do Senhor atinja cada um com libertação, com cura. Pai, traz o milagre, porque quando Moisés orava, o Senhor mandou até o pão do céu. O Senhor proveu o que faltava. Deus mandou água da rocha. Então Deus é um Deus de provisão. Um Deus que fez maravilha no Egito, que governou o mundo inteiro, Pai. Deus, tudo tu pode fazer. Então, Pai, esse problema, essa situação impossível, esse problema no casamento, esse problema material, esse problema de enfermidade, dessa dor desse corpo, não é nada comparado ao médico dos médicos, ao advogado dos advogados, juiz dos juízes, ao provedor dos provedores, aquele que tem o mundo na palma das suas mãos. Deus, faça um milagre na nossa vida, ajuda-nos, Senhor. E eu te peço, Pai, humildemente, que a bênção do Senhor esteja sobre cada irmão que me segue aqui, que faz oração comigo todos os dias, Senhor. Abençoe cada um deles, suas famílias, sejam abençoados agora poderosamente, em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, a bênção sobre a tua família, a salvação, a libertação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Você pode dar graças a Deus. Que Deus te abençoe com essa humilde oração, com essa meditação do Salmo 105. Fique na paz. Peço humildemente você que está chegando agora, se inscreva aí no meu canal, dá um like no vídeo e compartilhe essa oração com alguém, essa meditação. Você poderá ajudar muita gente através disso. Tá bem, meus irmãos, minhas irmãs? Muito obrigado a todos que estão aí sempre me ouvindo. É muita alegria ter você comigo aqui diariamente nos meus devocionais da leitura dos Salmos. Deus abençoe você e toda a sua família. Tenha um final de semana abençoado em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Um abraço. Deus abençoe.